Bom, são 2 horas de um filme que não se compromete com a sua própria ideia. I just want to say how very sorry I am for... She should be locked up until she tells us what happened. A Hora do Mal foi um filme que eu vi recentemente com 2 amigas. E a gente, assim que terminou o filme, a gente ficou comentando o porquê do hype desse filme. E ele me inspirou a trazer vídeos falando mais sobre os filmes que eu vejo, porque a gente escreve muito no Letterboxd, mas eu acho que um vídeo também traz de alguma forma mais informações da minha experiência. Isso não é uma crítica, é uma review do que eu achei desse filme. É uma história que a gente vai acompanhar o desdobramento, o desaparecimento de muitas crianças e o que isso vai causar dentro de todos os personagens, dentro da história. Em A Hora do Mal, eles têm um certo jeito de mostrar a história que se torna vicioso para ele mesmo. O que eu quero dizer? A gente vê vários movimentos e várias coisas que a história já apresentou repetindo várias vezes. Isso pode ser interessante porque a gente acompanha a história de perspectivas diferentes, mas em um outro momento isso se torna um pouco preguiçoso. E isso me distanciou um pouco da ideia do filme quando eu consegui perceber que a história não estava indo para lugar nenhum. A gente estava sempre andando em círculos, mesmo com os personagens se movimentando e mostrando que eles estavam chegando perto de algo que nem eles mesmos sabem. E que a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque o filme também tem uma falha muito nítida, que é na apresentação dos personagens. Eu sinto que a apresentação de alguns personagens importantes para a trama, principalmente a tia, que vai trazer todo esse tom mais macabro pro filme, pra você que assistiu, você vai saber quem é essa personagem, ela não é apresentada no filme. A gente aparece com ela e logo ela já tá muito envolvida na trama, logo ela já é uma personagem muito importante, mas a gente não sabe o porquê ela faz isso, de onde ela vem, como ela aprendeu, quem a ensinou, quem são as origens. Eu não sei se vai ter uma continuação, mas para um primeiro filme, eu acho que as apresentações não têm uma consistência interessante para mostrar para o público o que se trata a história, de onde vem a história e para onde vai a história. O filme não vai para lugar nenhum. Ele vai para um grande limbo, onde é só uma grande atitude de bravura de uma professora que quer ser a heroína de uma cidade, de uma escola, de um aluno, quando ela começa a se infiltrar cada vez mais nos eventos. Eu entendo, por outro lado, que é um filme divertido, o que é estranho quando a gente fala do gênero de terror, e se a gente não estiver falando de pânico, mas é um filme divertido porque ele quebra um pouco da expectativa, ele quebra um pouco do ar mais denso e mais sombrio e sobrenatural, e vai para uma questão quase Silvio Santos, uma coisa meio pegadinhas do Silvio Santos, uma velha correndo e crianças correndo atrás dela. Por exemplo, o filme Longlegs, que faz que esse ator famoso, que eu acabei de esquecer o nome dele, faz o personagem principal, o protagonista, que é o grande antagonista da história. O que é interessante é que nessas 2 histórias, em Longlegs e A Hora do Mal, tem 2 personagens muito parecidos que têm um certo movimento de rituais e de alguma forma até religioso muito parecido. É bem peculiar e essa não é uma percepção só minha. Outra coisa também que eu percebo nesse filme é que parece ser um filme com pouco orçamento. É uma coisa que se passa em uma cidade pequena, uma escola pequena. Muitas das cenas se repetem, então eles usam o mesmo cenário várias vezes, o que é interessante porque não se precisa de muito para fazer um grande filme, né? Outros filmes já nos mostrou muito disso. Por exemplo, Fale Comigo é um filme que é um terror extremamente inteligente, extremamente barato de ser feito, né? Foi muito barato, mas esse filme me parece ter um orçamento muito pequeno, porque a história não conta com grandes artifícios de visuais, também não conta muito com uma trilha sonora extremamente memorável. Não que isso tenha a ver com o fator do orçamento, mas é uma coisa que também não me chama muita atenção, é a trilha sonora. Uma coisa para fotografia e para o movimento de câmera é que a história ela sempre está num ponto de observador. Observar o movimento, observar e rastrear as pessoas
é extremamente importante, porque é o que o filme tenta fazer ao longo da história. Eles estão tentando rastrear os passos, rastrear os vestígios, em que conclusão eles conseguem chegar. Que também não me gerou tanto interesse para uma continuação. Acho que é um filme para se ver agora e você vai esquecer daqui a algumas semanas. O que me choca um pouco é que as pessoas estão extremamente empolgadas com esse filme, dizendo que é um dos melhores do século, da década, que é um terror novo, moderno. Eu acho que as pessoas estão um pouco empolgadas demais. A propaganda que o filme foi gerando durante os meses antes da estreia era muito de um filme mais sombrio, mais terror, mais suspense, e que cai para um cômico meio trágico, né? Uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu tô vendo um filme é rastrear a intenção do diretor. Porque é por essa veia, né, por essa linha de raciocínio que a gente consegue entender a história, né? Nem sempre o que está sendo escrito, o que foi escrito ali no roteiro, é o que o diretor transforma em visuais. Nesse filme, eu sinto muito um diretor que, de alguma forma, passeia muito por referências, né? Eu sinto uma referência em Hereditário, em uma cena específica ali com o carro. Não tem diálogos tão profundos. Às vezes a gente vai para alguns núcleos da história, a gente às vezes acompanha alguns personagens que não são tão necessários para que a gente entenda como a história está se desenvolvendo. É como se o diretor estivesse com muito tempo, com muitas linhas para escrever, mas com pouco conteúdo para colocar na história. Então ele vai criar essas distrações para que a gente não perceba que a história tem essas falhas, tem esses buracos. É isso, acabou, a gente não vai mais para lugar nenhum. As crianças é isso, os personagens são esses, quem morreu, morreu, quem tá vivo. E é isso, lide com esse final. Bom, essa foi minha opinião sobre A Hora do Mal. Se você quiser comentar um pouco sobre o que você achou do filme. E até o próximo vídeo.